Olá, glória a Deus, bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador, ao Cristo ressuscitado, aquele que tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra, aquele que governa todas as coisas, aquele que governa toda a criatura, o que criou todos os animais, o que criou toda a raça humana, aquele que nos sustenta, aquele que está em mim e está em você. Ao Espírito de Cristo, toda a honra e toda a glória. Eu sou o pastor Van, quero compartilhar com você mais uma bênção do estudo da graça, do Evangelho da Graça de Cristo. E agradeço desde já, a sua oração pelo seu irmão, pela minha vida, pela minha família. E também agradeço a você que está chegando no canal, que faz parte deste canal, o canal no YouTube, Iluminados pela Graça, Graça de Cristo. O canal é Iluminados pela Graça. Amém? E também eu quero deixar uma saudação ao meu amado irmão Severino, lá de Fagundes, a minha família abençoada, lá de Costinha, aos irmãos de Lucena, a toda os irmãos lá de Jacaré, de Poço, irmão Ércio, irmão Tássio, toda a minha família, né, aqui em Cabedelo, e também a amada igreja, nossos irmãos da comunidade cristã Graça Revelada. Amém? É uma bênção, tem sido uma bênção este povo, este rebanho que Deus nos uniu aqui em Cabedelo. Então, eu sou o pastor Van e quero compartilhar com você mais esse estudo abençoado. Você já ouviu falar, já é tão debatido, né? Nas escolinhas dominicais, aonde a gente chega, o homem espiritual, o homem carnal. O que significa o homem espiritual? O que significa o homem carnal? Então, o texto é este aqui, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz, vamos ler? Vamos ler? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja que o homem natural não aceita, não compreende as coisas do Espírito. O homem natural, presta atenção aí. Agora, 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, ok? Então, o homem natural e o homem espiritual. Este é o tema. Paulo, ele usa psíchicos de antropos. Paulo escreve a igreja de Corinto, e exatamente no versículo 15, ele diz o 14, que é este aqui, ora, o homem natural, antropos psíchicos. E o que significa isso, pastor? Porque está escrito na língua grega, todo de Mateus, Apocalipse, a língua original foi o grego koiné, o grego comum. Então, psíchicos de antropos é um substantivo masculino usado para um homem, um ser humano, psíchicos. Um ser humano, uma pessoa, um indivíduo ou um homem imperfeito natural. Então, esta expressão, psíchicos de antropos, usado para um homem natural, um homem imperfeito. Psíchicos, que também se refere a natural, como você viu aqui, o homem natural. Também um adjetivo usado para o que vem da alma, ou da mente, que pertence à vida humana, né? A vida do mundo físico e não espiritual. Então, esse psíchicos, ele é diferente, né, da alma espiritual. Este psíchicos, ela vem da naturalidade do homem físico, pertence à natureza humana física, ok? Então é bom entender isto aqui.
para a gente poder ter uma ideia do que é um homem natural, pastor, e o que é um homem espiritual. Então, também é relativo à vida animal, natural, aquele que se ocupa só com as coisas físicas. Então, quando Paulo expressa isso aqui, ora, o homem natural era aquele homem ou aqueles homens que só se preocupam com as coisas desta vida, com as coisas animal, natural, né? Com as coisas carnais. Ele é um homem carnal. Não que ele de uma expressão de mundano, não, mas é que ele é um homem simplesmente natural. Ele não entende as coisas, não compreende as coisas do Espírito. Daqui a pouco vai clarear melhor para você. Então, esse psíquicos é relativo à vida animal, carnal. Então, vamos ver aqui o que é que diz Tiago sobre isso. Olha também quando Paulo escreve a Tiago, capítulo de número 3, Tiago capítulo 3, versículo 15. Olha a expressão de Paulo quando ele escreve a Tiago. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal. Olha só, a sabedoria do homem natural é terrena, animal e diabólica, porque é da carne, porque é do eu dele, certo? Ok? Então, esta sabedoria que eles têm, que Paulo expressa aqui no versículo 14, mas se tendes amarga inveja, sentimento contencioso, e em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria do Espírito, mas é terrena, animal e carnal, diabólica, carnal, que vem da carne. Então, olha o homem natural, como é que Paulo apresenta o homem natural, certo? Então, Paulo conseguiu discernir, né, dentro do rebanho, dentro da igreja, dos seus contemporâneos, os crentes carnais e os crentes espirituais, aquele que é o homem natural e o homem espiritual. Então, olha também o que Paulo diz em 1 Coríntios, carta de Paulo no 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 44. Vamos ver o que é que Paulo diz aqui no versículo 44. Semeia-se corpo natural. Paulo está falando do natural agora. Ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Veja que Paulo faz um balanço entre o natural e o espiritual. Como há corpo natural, há também o homem natural, o homem carnal, certo? Então, Judas, vamos agora para Judas, vamos ver o que é que Judas também escreve, versículo de número 19, olha o que é que Judas expressa sobre o natural, o homem natural. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Então, Judas, ele revela que o homem natural é aquele que não tem o Espírito de Deus. Você está entendendo? Está começando a entender? Que o espiritual é aquele que é guiado, que é dirigido por Deus, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito de Deus. Já o homem natural, ele não tem o Espírito de Deus, ele não tem o Espírito de Cristo, ele não é guiado pelo Espírito Santo. Aí é que você começa a entender quem é natural e quem é espiritual. Porque muitas vezes, né, principalmente na teologia pentecostal, na religião pentecostal, né, é visto, vamos dizer assim, é visto como homem, como crente, né? Como o homem espiritual, aquele que grita mais, aquele que faz mais barulho, aquele que pula mais, aquele que marcha mais, que rodopeia mais, aquele que abre mais os braços, que pula no salão, né, do templo. Então, esses são vistos pelos religiosos como os espirituais. Paulo diz que não tem nada a ver com isso.
nada a ver com essa história de pular, de marchar, de gritar, de berrar, de se sacudir, né, de se jogar no chão, ou de imitar cachorro, macaco, imitar um bode. Não, isso não é, isso é loucura. Isto é loucura da carne, isto é carnal, isto é natural. O espiritual é aquele que tem o Espírito de Cristo. Aí você vai ver daqui a pouquinho, quando eu falar do espiritual. Então, é relativo, o homem natural, ele é relativo ao que é natural, aquele que se ocupa só com as coisas físicas, animal, carnal. Então, em 1 Coríntios, vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 14. Versículo 14. E ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque ela se discerne espiritualmente. Então Paulo usa a expressão psíquicos de anthropos, hu derretai tatu pneumatus tu teu. Aí ele vai dizer agora aqui, mas a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então veja que Paulo, ele diz que o homem natural, ele não aceita, além dele não compreender, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Psíquicos natural é uma derivação de psique. Psique é ser interior, o homem interior, que é relativo a comportamento que é típico da natureza humana. Então Paulo chama o homem natural porque ele é um homem que ele tem um comportamento de uma natureza carnal. Né? Quando ele chama diabólico, não que seja um ser espiritual, mas da carne. Né? Ele manifesta, né, um comportamento carnal, e isso chama-se de natural. Que vem também da mente animal, natural, controlada pelas afeições e paixões e inclinações da natureza humana. Então, o homem natural, que Paulo faz a diferença entre o natural e o espiritual, esse homem natural é aquele que não possui influências do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, o homem natural é isto aqui, é aquilo que Tiago diz em 1 Coríntios e Judas, né? Versículo de número, deixa eu ver aqui, Judas, versículo de número 19. Então, o homem natural não é aquele homem carnal, não é aquele crente, não. Ele age pela sua natureza física. A mente carnal, ele não tem uma mente espiritual, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Agora, vamos ver agora o homem espiritual, né? Rodepneumáticos, ou seja, o que é espiritual, ou rodeantropos pneumáticos, ou o homem espiritual. Paulo usa aqui um adjetivo para espiritual, relativo ao espírito, que diz respeito à alma, em contraste com o que diz respeito ao corpo. Olha como é diferente agora, como Paulo trata aqui, pneumáticos, né? Então, Paulo trata agora da mente espiritual, do homem espiritual. Então, para Paulo, o que seria um homem espiritual? Vamos ver. Pneumáticos vem da derivação de pneuma, espírito, referente a pessoas. Olha só como é que Paulo trata um espiritual. É referente, né? O homem espiritual, esse aqui agora, esse aqui, versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então Paulo agora trata este homem espiritual como uma pessoa abençoada, com disposição de ânimo espiritual, influenciado pelo Espírito de Deus.
pessoas iluminadas, desfrutando das graças, dons, benefícios e ensinamentos do Espírito Santo. Então, este é o homem espiritual. Não é aquela pessoa que fica dentro do templo, como eu já falei, pulando, gritando, né? Fazendo barulho, rodopiando, levantando os braços, né? Se mexendo, fazendo aquelas cenas de braço, sacudindo o braço para a direita, para a esquerda, né? E gritando dentro do templo, no meio da multidão. Não é esse tipo de espiritual que Paulo trata. Esse é sárquicos, é carnal. Né? Este não é pneumáticos, não. Então, o espiritual é este que Paulo fala, que ele é influenciado diretamente pelo Espírito de Deus. Ou seja, ele tem a graça de Cristo, tem os dons de Cristo, os benefícios de Cristo, ensinamentos de Cristo. Agora, veja aqui o que é um homem espiritual, segundo Paulo. 1 Coríntios capítulo 2, né, versículo 15 que a gente está lendo aqui, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que é espiritual. Vamos aqui também para capítulo 3, olha só, capítulo 3 e o versículo de número 1. Olha como é que Paulo tratava, tinha esse poder de discernir o natural, o carnal e o espiritual. E eu, irmãos, não vos pude falar como há espirituais, mas como há carnais, como há meninos em Cristo. Olha só, olha o 2, olha o 2. Com leite vos dei, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis. Olha o 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens. Olha só, tá vendo? Então, Paulo queria elevar os irmãos a um entendimento da graça, uma profundidade maior da graça, mas eles recuaram o conhecimento, não aceitaram o conhecimento, e por terem recuados e não aceitado o crescimento espiritual, Paulo chama de meninos, de bebês, de carnais, de homens naturais. Tá vendo a diferença aí? Como funciona? Como é que Paulo trata, né? Tratou os irmãos. Agora Gálatas, vamos para Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, olha para que serve a espiritualidade de um cristão. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Espírito de mansidão, os espirituais. Então, ser um homem natural é o homem carnal, que não entende, não compreende, né? Ele é um carnal, né? Vamos dizer assim, um crente carnal, né? Ainda religioso, não porque ele não pula, não marcha, não grita, não faz barulho, não vê anjos, né? Não sai esperneando, quebrando os bancos dentro da igreja, né? Dentro do templo. E isso não quer dizer que ele seja carnal, não é porque ele não faz isso. E nem tampouco o espiritual é tratado por Paulo, né? Não é aquele que faz isso, que pula, que diz que marcha, que salta, né? Que fica jogando as mãos para um lado, para o outro, fazendo barulho, perambulando, marchando, e etc. Então esse também não é o espiritual. Então o espiritual é aquele que recebe de Cristo
as mensagens de Cristo, né? O Evangelho de Cristo, que se alimenta, é aquele que consegue discernir o que é certo, o que é errado, né? Discernir o que é bom, o que não é bom. Então, este sim, ele tem a mente de Cristo. Ele tem a mente, né, o psique, ele pensa com a mente de Cristo, com a mente espiritual. Então, fica aqui esta pequena reflexão do homem natural e o homem espiritual, né? Ou psíquicos de antropos, homem natural. É aquele homem que não pensa segundo o Espírito, ou seja, ele não tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. O homem natural não tem o Espírito Santo, né? Vamos ver aqui Judas, para a gente fechar. Judas, versículo 19, que é muito importante isso aqui, olha só. Então, o que é ser um homem natural? Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Estes são os naturais, carnais, certo? E muitas vezes está dentro das reuniões, o joio, vamos dizer assim, o joio misturado com o trigo. Então estes são os carnais, que não têm o Espírito. E os espirituais são exatamente o contrário. São aqueles que têm, que são guiados, né? São abençoados, têm ânimos espiritual, influenciado pelo Espírito Santo. São pessoas iluminadas e que desfrutam da graça, dos dons, das bênçãos, dos ensinamentos do Espírito de Cristo. Amém? Então, fica aqui, reflita, veja esse vídeo de novo, continua me ajudando, compartilha, se te fez bem, compartilha, se não fez, deixa quieto, se quiser escrever lá embaixo, quiser acrescentar mais alguma coisa, eu te agradeço, ora por mim e dá um like e se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito, mas que já tem, está ouvindo, está acompanhando, né, os estudos, se inscreva, porque vem estudos aí novos, abençoados para alimentar a tua alma e te fazer crescer no conhecimento em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.